Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai aprender seno, cosseno e tangente na circunferência. Bem, isso é bem simples, certo? É bem fácil mesmo. Muitos alunos ficam um pouco atordoados quando veem essa nomenclatura, né? Seno, cosseno e tangente na circunferência, mas é uma parte da matemática bem tranquila. Se você entendeu essa parte aqui do outro vídeo, o eixo de x, o eixo de y, né? O eixo de x chamado de eixo das abscissas, o eixo de y chamado de eixo das ordenadas, e aqui nós temos os quadrantes, né? Aí nós temos essa organização do centro à direita, temos pontos positivos, do centro do plano cartesiano à esquerda, a gente só pode registrar pontos negativos, isso levando em consideração o eixo de x, né? Ou o eixo das abscissas, como em alguns livros tem. E o eixo de y, do centro do plano cartesiano para cima, a gente só pode registrar números positivos, para baixo a gente só pode registrar números negativos, certo? Então, o eixo na circunferência, a gente diz que esse eixo aqui, ó, isso aqui, que antes era chamado lá no plano cartesiano de eixo de x, agora na circunferência vai ser o eixo cosseno, tá certo? Ele mudou de nome. Isso aqui agora vai ser o eixo dos cossenos. Aí vejam, do centro da circunferência à direita eu tenho quadrantes positivos, tá certo? E do centro da circunferência à esquerda, eu tenho quadrantes negativos, certo? Bem simples de entender, não é verdade? Então, o eixo do cosseno, agora, ou melhor, o eixo do cosseno na circunferência, antes no plano cartesiano, era o eixo de x, tá certo? E os quadrantes, por que positivos? O primeiro e o quarto quadrante, por que eles são positivos? Porque do centro da minha circunferência à direita, eu só posso registrar números positivos. Então, aqui eu registro os quadrantes positivos. E à esquerda, os quadrantes negativos. Então, a gente viu o quê? Os sinais do eixo quem? Do eixo cosseno. Aonde? Na circunferência. Tá certo? Bem simples, bem tranquilo, tá certo? Aqui eu trouxe para vocês outra circunferência, né? Aí é como se eu tivesse pegado esse cruzamento de reta lá do plano cartesiano e tivesse jogado dentro da circunferência, tá certo? Então, eu apresento para vocês o eixo seno, que o eixo de seno é aquele eixo de y lá no meu plano cartesiano. Então, isso aqui é o eixo seno, tá certo? Aí a gente leva o mesmo conceito. Do centro da circunferência para cima, eu só posso registrar quadrantes positivos, tá certo? E do centro da circunferência para baixo, eu registro os quadrantes negativos, certo? Então, a linha de raciocínio é bem semelhante lá do plano cartesiano. O eixo de y passou a ser chamado eixo de seno. Os quadrantes do centro para cima são positivos no eixo seno, tá certo? E os quadrantes do centro da circunferência para baixo são negativos, tá certo? E o que seria o eixo tangente? O eixo tangente é esse aqui, ó. Tá certo? O eixo tangente é uma linha paralela ao eixo do seno, que a gente viu, tá certo? Agora, quais são os quadrantes positivos e quais são os quadrantes negativos quando eu levo em consideração o eixo tangente? Isso aqui, vou colocar aqui, que é o eixo tangente, tá certo? Vejam,
Aqui eu tenho o ponto de início da minha circunferência. Então, daqui para cima, nesse eixo tangente, eu tenho pontos positivos, tá certo? E do ponto de início da circunferência para baixo, tá certo? Eu só posso registrar pontos negativos, tá certo? Mas os quadrantes, como fica? Vejam, se eu tenho um ponto P aqui, certo? Tenho esse ponto P aqui nesse primeiro quadrante. Como é que eu sei que a tangente de P é positiva ou negativa? Para mim saber é bem simples. Eu tenho que traçar um segmento de reta partindo do centro da circunferência, tocando esse ponto P e tocando também o eixo tangente. Né? Então, se tocar do início para cima, então esse ponto é positivo. Se tocar do início para baixo, então esse ponto é negativo. Então, vejam, quando eu faço isso aqui, ó, centro da circunferência, passa pelo ponto, então percebo que a minha reta vai tocar o eixo tangente na parte de cima. Então, o primeiro quadrante é positivo, porque qualquer ponto que eu colocar aqui nessa parte aqui, vai partir do centro da circunferência, vai tocar o ponto e lá mais adiante, se esticar essa reta, ele vai tocar o eixo tangente na parte de cima, tá certo? Vejam, se eu tivesse um ponto M aqui, vamos supor, como é que eu faço? Então, eu pego minha régua, traço um segmento de reta desse ponto, passando pelo centro da circunferência até tocar o eixo tangente. Vejam, quando eu fiz isso, tocou o eixo tangente na parte de baixo. Então, meu segundo quadrante, ele é negativo. Tá certo? Vejam, se eu colocar um ponto aqui de extremidade e chamar aqui, eu dizer que esse ponto aqui é um ponto S. Tá certo? Então, eu vou pegar minha régua, traçar um segmento de reta aqui, partindo desse ponto, tocando o centro da circunferência até tocar o eixo tangente. Vejam, eu toquei o eixo tangente aqui, ó, na parte de cima. Então, eu digo que o meu terceiro quadrante, levando em consideração o eixo tangente, ele também é positivo. E o quarto quadrante, qualquer ponto que eu colocar aqui, vamos supor, um ponto J, dizer que ele esteja aqui. Então, eu pego o segmento de reta do centro da circunferência, passo por esse ponto J e eu toco o eixo tangente na parte de baixo. Então, quer dizer que o meu quarto quadrante é negativo, porque o meu segmento de reta tocou a parte de baixo do eixo tangente, tá certo? Então, no eixo tangente, para ficar mais claro para vocês, se está assim, o primeiro quadrante, isso é o eixo tangente, tá certo? Aqui, ó, tangente, só para ficar mais claro. O primeiro e o terceiro quadrante são positivos, tá certo? E o segundo e o quarto quadrante são negativos, ok? Então, isso aqui são os sinais do eixo tangente, tá certo? São os sinais do eixo tangente, tá certo? Aqui eu esqueci de colocar. Isso aqui são os sinais do eixo seno, ok? Do eixo seno na circunferência, tá certo? Agora, vamos para um exemplo para vocês verem como é fácil, né? Olha, eu trouxe aqui já pronto, né, pra gente ganhar um pouquinho mais de tempo, um exercício, certo? Determine a quais quadrantes podem pertencer à extremidade dos ângulos, certo? Em qual quadrante está situado o cosseno de -1/5? Aí vocês podem pensar assim, ô Cidinha, 1/5 você não colocou na circunferência. A gente está acostumado a trabalhar os ângulos, 10 graus, 20, 30, 40, 90, 100, 180. Mais 1/5 a gente ainda não viu. Mas vejam, esse ângulo aqui é negativo.
é o cosseno de um ângulo negativo. Então, esse 1/5, tá certo? Eu vou lembrar dessa parte aqui que eu coloquei para vocês no início, tá certo? Em qual quadrante se encontra os números negativos? No segundo e terceiro quadrante. Então, o cosseno de menos 1/5 pode estar no segundo ou terceiro quadrante. Vou abreviar aqui, tá certo? Por quê? Porque não me interessa o número em si. O que vai me nortear é se ele é positivo ou negativo, certo? Então, ó, cosseno de 3/8. Veja, não tem sinal de menos, certo? É um número positivo. Cosseno, então eu vou levar em consideração o eixo cosseno. Se é positivo esse ângulo aqui colocado, então pode estar no primeiro ou quarto quadrante, tá certo? Então, primeiro ou quarto quadrante. Veja, cosseno de menos 3/2, tá certo? Então, ó, negativos no segundo ou terceiro, né, quadrante, tá certo? E aqui, ó, a tangente de 5. Veja, um número positivo, tá certo? É um ângulo positivo. Ó, então, ângulos positivos estão localizados ou no primeiro quadrante ou no terceiro. Então, esse 5 aqui, tá certo? Como é um número inteiro, eu poderia dizer que ele está no primeiro quadrante, levando em consideração o sentido anti-horário, tá certo? Então, nesse caso, ele está no primeiro quadrante, certo? Aí, aqui, ó, seno de 1/3. Veja, é o seno de um número positivo. Então, números positivos no eixo seno, eles podem estar no primeiro ou segundo quadrante. Então, 1/3 pode estar no primeiro ou no segundo quadrante. Seno de 2/8 também é um número positivo, pode estar no primeiro ou segundo quadrante. E o seno de menos 5/6. Aí, vejam, é negativo. É o eixo seno, então eu vou levar em consideração esse gráfico aqui, certo? Pode estar no terceiro ou no quarto quadrante, certo? Quarto quadrante. E a tangente de menos 7/8. Como é que fica a tangente de menos 7/8? Então, a tangente de menos 7/8, vejam, é um número negativo, pode estar no segundo ou no quarto quadrante, tá certo? Então, aqui pode estar no segundo ou quarto quadrante. É bem simples, tá certo? Então, aqui nós vimos o eixo cosseno da nossa circunferência, que antes era eixo de x, agora é eixo cosseno, no qual à direita temos quadrantes positivos, à esquerda, do centro da circunferência, quadrantes negativos. Levando em consideração o eixo seno, que era antes o eixo de y, do centro para cima temos quadrantes positivos e do centro da circunferência para baixo temos quadrantes negativos, tá certo? E levando em consideração o eixo tangente, que é esse eixo que está paralelo ao eixo do seno, tá certo? Os quadrantes positivos são o primeiro e o terceiro quadrante, né? E os quadrantes negativos são o segundo e o quarto. Por quê? Porque isso leva em consideração o tracejamento dos segmentos de reta, certo? Ou elas partem do centro da circunferência até tocar o ponto e a extremidade do eixo. Se toca do centro, ou melhor, se toca do ponto de início da circunferência para cima, então a gente diz que é positivo. Agora, se toca do ponto de início para baixo, então a gente diz que é negativo, ok? Simples de entender, não é verdade? Então, vamos para a última parte, certo? A última parte é essa daqui. Eu quero saber quais as coordenadas dos principais ângulos na minha circunferência. Tá certo? Quais são os principais ângulos da minha circunferência? A gente já viu aqui, ó, levando no sentido anti-horário, que é no sentido positivo. É 0, 90, 180, 270, 360.
tá certo? Vejam, eu vou colocar aqui um ponto A, aqui eu vou colocar um ponto B, tá certo? Aqui eu vou colocar um ponto C e aqui um ponto D. Só pra gente dar norte aqui a situação, tá certo? Gente, o raio de uma circunferência trigonométrica é unitário. Quer dizer o quê? Que do centro da circunferência até tocar a extremidade da mesma, tá certo? Nos 4 sentidos, todos valem 1. Se é do centro da circunferência à direita, é 1 positivo, porque a gente só pode registrar pontos positivos nesse sentido. Se é do centro da circunferência para cima, eu também só posso registrar pontos positivos. Se é do centro da circunferência à esquerda, é o ponto negativo. E para baixo também é negativo, porque estamos levando em consideração aquela parte do plano cartesiano, tá certo? Que a gente viu no vídeo passado, ok? Então, como o raio da circunferência é unitário, quer dizer que o seu valor em todos os sentidos é 1 ou menos 1, dependendo do sentido que ele esteja, tá certo? Então, vejam, quais as coordenadas do ponto A? Vamos lembrar lá do plano cartesiano que a gente viu lá na aula, no vídeo anterior, tá certo? Como são as coordenadas? Esses pares de números aqui, ó, que indicam a localização, como a gente viu no vídeo anterior, tá certo? Então, vamos relembrar aqui, ó. Imagina que daqui para aqui é o valor 1, é unitário. O raio da circunferência é unitário, ok? Quais são as coordenadas desse ponto A? Certo? Como é que a gente faz isso? Daqui para aqui, o ponto está em cima do eixo de x, ou agora é eixo cosseno. Então, se está em cima do eixo de x, para x é 1 e para y é 0. Aí só eu trocar. Antes o que era x, agora não é mais x, é cosseno. Antes o que era y, não é mais y, e agora é seno. Tá certo? Ó, para cima, quais são as coordenadas do ponto B? Para cima, eu só posso registrar números positivos, né? Então, daqui para aqui é 1, porque o raio da circunferência é unitário. Então, se o ponto aqui B está em cima do eixo de y, né, acima do centro, então para y é 1, quer dizer que para x é 0. Trocando, o primeiro número que antes era x, agora não é mais x, é cosseno, tá certo? E antes o que era y, não é mais y, e sim é o seno, tá certo? Aí vejam, ó, daqui para cá, ó. Vejam que agora o ponto C está à esquerda do ponto de origem aqui, em cima do eixo x. Então, quer dizer o quê? Que para x é menos 1, se está em cima do eixo x, para x é menos 1 e para y é 0, tá certo? E por que menos 1, gente? Porque o raio da circunferência é unitário, tá certo? Equivale a 1, tá certo? Nesse caso, negativo. Por que negativo? Porque está à esquerda, tá certo? E quais são as coordenadas do ponto D, ó? Veja que esse ponto aqui, ó, está em cima do eixo seno, né? Do eixo de Y. Se está em cima do eixo de Y na parte de baixo, então, para Y é menos 1 e para X é 0. Trocando 6 por meia dúzia, como falam, né? Só colocando aqui para vocês se acostumarem. Antes o que era x não é mais x, é o quê? Cosseno. E esse outro valor é o quê? É o valor do seno. Tá certo? O primeiro número está sempre no eixo cosseno. E o segundo sempre no eixo seno. Eu estou gravando de noite, gente. De vez em quando o besourinho pula aqui. Tá certo? Então, é nesse sentido.
Vejam que simples. Ó, eu aprendi lá no fundamental como descobrir esses ângulos notáveis. E agora eu aprendi como descobrir o restante dos ângulos da circunferência. Os notáveis, os mais importantes, aqui, ó. De 90, 180, 270 e 360. Como eu aprendi isso? Ora, bem simples, tá certo? 90 graus na circunferência está onde? Está aqui, né? Ó, aqui é 0 grau, né? Aqui é 90, 180, 270 e 360, né? A gente aprendeu isso aí, né? Nas aulas anteriores. Ó, aqui é 0 grau, vou colocar aqui. Aqui é 90 graus, aqui é 180, aqui é 270 e aqui é o final da minha circunferência, 360. Veja, qual é o seno de 90 graus? 90 graus está aqui, o seno é o segundo número, então é 1. Qual é o seno de 180 graus? 180 graus está aqui, o seno é 0, certo? Qual é o seno de 270 graus? 270 graus está aqui, ó. O seno é o segundo número, menos 1. E de 360 graus, qual é o seno? Aqui, ó, o ponto de início e de final, e o ponto final da circunferência. Então, o seno de 360 também é 0, tá certo? Veja, qual é o cosseno de 90 graus? Ó, 90 graus está aqui, o cosseno é o primeiro número, então é 0. Qual é o cosseno de 180 graus? Veja, 180 graus está aqui. O cosseno, menos 1. Tá certo? Ó, qual é o cosseno de 270? Bem simples, ó. 270 aqui, o primeiro número é cosseno, então é 0. Qual é o cosseno de 360? Ó, 360 aqui, o cosseno é 1. E para a tangente? Qual é a tangente de 90 graus? Veja, 90 graus está aqui. O eixo tangente estaria nesse sentido aqui, ó, que é um eixo paralelo ao eixo do seno, né? Ao eixo de x. Veja, 90 graus está aqui. Então, não tem como eu traçar um segmento de reta, um apenas segmento de reta, que parta do centro da circunferência, toque esse ângulo e toque o eixo tangente, não, tá certo? Eles são duas retas paralelas, quer dizer, elas nunca se cruzam. Então, aqui, a tangente de 90 graus, a gente diz que não existe, tá certo? Qual é a tangente de 180? É bem simples, ó. 180 está aqui. Então, se eu traçar um segmento de reta, eu passo no centro da circunferência e eu toco o meu eixo tangente justamente no ponto de origem. Então, a tangente de 180 é 0, tá certo? De 270, ó, 270 tá aqui, é a mesma situação do 90, né? Ele é um eixo paralelo ao eixo tangente, então, a tangente de 270, ela não existe, tá certo? E de 360, ó, tocou o centro da circunferência, tocou o ponto 360 no início. Então, é 0. Tá certo? Então, com isso, eu já aprendi a tabela dos ângulos notáveis. Gente, essa tabela ela é super importante. Todos os exercícios que a gente for fazer daqui por diante, vocês vão usar todos esses valores. Tá certo? Super simples de entender. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até breve.